você não alcança aí, ó, viu? Viu a habilidade? Cadê o Isaac? O Isaac alcança. Quem lá? Manu. Manu alcança, né? Faz favor lá. Alguém que alcança lá? Só meio copo. Mais ou menos até a metade aqui, para nós ver um negócio aqui se dá certo. Não sei, né? Tem que fazer, não precisa encher ele. E aí, gente, desde aquele tempo, desde o tempo de Adão, muito tempo atrás, Deus já tinha feito nós, já tinha feito o homem, uma pessoa, para ser o quê? Uma imagem dele, uma semelhança dele. Mas não deu certo. Veio para fazer isso, não funcionou, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus da mesma forma. De lá para cá vem Davi. Aí Davi vem surpreendendo, Davi vem com essa força toda, né? Mas teve muitas altas e baixas, bastante, aí tá bom, beleza, 2 tantos desses. Aí Davi vem, como dizem, veio para ficar. Só que, colocando Davi perto dos outros, Davi foi o que errou bem menos, né? Davi foi o que praticamente quase não errou. Só que os outros, gente do céu, erraram e erraram muito. Eles erraram feio. Aí tá bom, Manu. Erraram demais, gente. O que acontece com essa gente toda? Com toda essa turma que fizeram? Porque a grande maioria deles não tinha Deus com eles. Não tinha o Espírito Santo de Deus. A Manu pediu o nome dela para orar por ela. Vocês oraram pelas pessoas, falando isso? Quem pegou os nomes? Oraram pelas pessoas que vocês pegaram os nomes? A água era só para mim tomar um pouco de um e um pouco de outro, tá? Era só para isso. Gente, mas enfim. Como que Deus foi? Como que Deus fez o homem? Deus fez o homem, Adão, para que Adão fosse assim, ó, igualzinho a esse, ó. Deus fez ele para ser assim, purinho, branquinho. Era para ser os dois exatamente desse jeito. Deus fez o Adão para ser igual a ele da mesma forma. Mas o que o Adão fez? Adão fez uma coisa terrível. Adão foi e não aguentou. Daquele tamanhão dele, acredita que ele perdeu um bem pequenininho, pecadinho, ó. Tuc, 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 vem o pecadinho. O que o pecadinho faz? Penetra em Adão. Bem desse tamanhinho, olha o tamanhinho. Um vidrinho de nada, gente. Um vidrinho de nada, um negócio preto escuro. Chegou lá em Adão e ó. Adão e Eva, ó para vocês, ó. Ó. Qual a diferença? Ficou parecido aqui? Ficou parecido Deus? Parecido com Adão? Ficou bem igualzinho? Que terrível, né? Aí não deu certo. Não houve como Deus falar isso. Adão não cumpriu, pecou. Deus falou, olha, eu fiz a minha imagem, fiz a minha semelhança, fiz alguma coisa igualzinha a eu. Eu consegui te soprar, te fazer as narinas, Adão. Como é que você faz isso? Me peca. Adão, você poderia até ser Jesus de repente. Mas não, Adão não foi e pecou. Aí Deus vai, chega lá e fala, ó, Jesus, vai ter que ser você. Jesus teve que pegar, descer de lá, e vir, uma aguinha boa, purinha, desceu. Nasceu de mulher, correto? Aí entra a parte do Espírito Santo. Olha a mancha que ficou, o pecado lá na terra, pasmado. Olha o que ele faz. Ele fica uma coisa assim, ó, que ele não tira. Como que você vai separar isso daqui? Não tem como. Então precisaria o Espírito Santo de Deus habitar na terra. E nesse momento, o que acontece lá para vocês entenderem? Quando Jesus começou a andar, Jesus disse, quem vê o Pai, vê a mim. E quem não vê, então veio o Espírito Santo de Deus, junto com Jesus, mataram Jesus naquela cruz, não teve outro jeito, tiveram que matar ele, mas teve que vir o Espírito Santo de Deus e se misturar com essa outra aqui, ó. Água com água de volta, pega lá e vem e mistura, para poder purificar. Então o que acontece? Purificou pelo Espírito Santo. Deus continua onde? No mesmo lugar. Deus muda? Não muda. Mas quando você está aqui, ó, no Espírito, o que acontece? Lá vai o pecadinho e ele se afunda de novo, ó. Ó. Vai lá, mas você está em Deus, o que acontece? Cadê o pecado? Sumiu, não sumiu?
Agora, se você não está em Deus, o que vai te acontecer com você? Você vai permanecer nessa história do pecado. Por isso a palavra diz assim, ó, Jesus fala, quem vê o Pai, que é esse, vê a mim. Aí por que acontece esse tipo de coisa? Porque eles são como se eles fossem um só. Aí você consegue separar agora um do outro? Você não vai conseguir. Mas qualquer hora, esse daqui pode vir para cá e pode voltar aqui, ou esse pode ir para lá e esse pode ir para cá. Por isso ele fala, eu sou a água, água viva, aquele que toma dessa água jamais sentirá sede. Então é assim, gente. Você consegue entender por que o Espírito Santo de Deus é o mesmo Deus ou não? Porque ele é Espírito. Porque Deus não é uma pessoa. Deus não é uma carne. Ele veio, ele se fez carne, e aí acontece o quê? Ele habitou na terra. O Espírito Santo teve que fazer isso depois dessa morte, para poder acontecer com Davi. Beleza, gente? Vocês viram que podem misturar água, fica coisa escura, se tiver no Espírito, que não vai ter problema. O que acontece? Você joga lá, ela não vai mais se misturar com a água nunca mais. Porque você misturou as duas águas. Quem são as duas águas? O Espírito Santo de Deus e você. Você é uma dessas águas que está aqui. Pode pensar, mas eu sou pequeno ainda. Isso é loucura, eu nem faço isso. Você já peca, você já faz pecado também. Só que se você tiver no Espírito, o que vai acontecer? Volta de novo. E ó, aí isso daqui chama o quê? Ser tentado. Aí você é tentado, mas o Espírito Santo de Deus não deixa você pecar. Não deixa você ficar pensando naquela menina bonita. Não deixa você ficar pensando, essa que menina bonita, aquela que estava com o celular filmando. Aí você só pensa que ela é bonita, mas o demais para. É assim que acontece. Amém, gente? E a água, pode até beber se quiser, é uma água. Uma água. É água. Pode tomar ela. E a outra aqui? Essa foi pecado. Pecado você não toma de jeito nenhum. Se você tomar água com pecado, aí você morre. Então a água que é do Espírito você pode tomar. A outra água você não pode tomar, porque ela está contaminada no pecado. Portanto, se uma pessoa tiver cometendo coisa que é pecado, você não vá até ele, não se misture com ele, que se você se misturar com essa pessoa, você vai ser contaminado no pecado. Davi aconteceu isso com ele, gente. Bora lá para a lição? Davi aconteceu por aí também, esse caminho aí, né? Vocês leram aí junto com a Amanda, né? Acompanharam a lição com a Amandinha aí? Acompanhou lá? Ô, Jonathan, você acompanhou, Jonathan? Não? Ah, você estava sem a revista? Então, vocês viram onde é que ela leu aí, bastante parte aí? Vocês lembram aí? Quantos irmãos que eles eram? Era 5. 7 irmãos. Eles eram 7 irmãos. Esses 7 irmãos dele, ele era considerado o mais pequenininho, o mais ruim de tudo, e depois com a força de Deus, com o Espírito Santo de Deus que ajudou ele se tornou o maior. Só que isso não vem da noite pro dia, né, gente? Pensa, ele levou 7 anos para acontecer isso. 7 anos, olha, quase negado do celular novo, eu tanto queria. Eu queria aquele tablet. Olha o que ele ali passou. Olha as coisas, provas longas que ele passou aí. Mas ela leu ali uma parte. Do que foi? Do que foi que Davi chamou Golias? Davi chamou Golias por quê? Vê lá na operação. Então isso que ele falou para ele. Ele ficou bravo com ele neste momento. Falou, gente, eu não sou isso que ele está falando. E foi lá, só que ele só... Sabe o que é coraça? Sabe o que é coraça, Alain? Ah, o Alain começou hoje com nós, gente. Deixa eu falar do Alain aqui. O Alain, ele
começou hoje, vai começar a frequentar com nós em nome de Jesus, né? O pai dele trouxe ele. E bora pra frente aí, ó. Quem? É assim. Nosso objetivo é só um. Só aprender a palavra. E o resto é só o resto, tá? Agora hoje nós estamos estudando a história de Davi. Quem foi Davi? Quem era Davi? Ele era certo? Ele era errado? Cheio de dúvidas, na verdade? A gente nunca sabe. Estudando nós sabemos, essa revista ela é tirada tudo da Bíblia. Portanto, que tem todos os versículos bíblicos. Como o nosso tempo é curto aqui, então não dá tempo da gente se prolongar tanto, né? Mas essa parte aqui do circuncídio, que ele chamou gigante, era coisa que eles faziam lá com os judeus. Os judeus, entre eles, quando o menino nascia, sabe aquele baita pipi do menino, quando nasce, 8, 9 dias, eles pegavam e cortavam aquele corinho em cima dele. Porque ele tinha que cortar, porque para ser a marca do judeu. Era, e ainda é até hoje lá. Jesus, 8 anos de idade, passou por isso. E aqueles que eram de outra cidade tiravam sarro dele. Judeu, filisteu, essa coisa toda, então ele tinha essa coisa, então foi do que ele chamou ele. Mais ou menos, eu imagino eu, caralho, seu circunciso, eu vou te pegar. O gigante bravou, né? Falou, poxa, tá pensando que eu sou um cachorro? Onde é que você viu virar pedrada? Manda esse menino vir? Jamais esse menino vai vir. Então Davi, gente, era um homem batalhador, lutava. Só que ele tinha umas inteligências que ele bolava, que nem nós bolamos, nós tínhamos umas ideias assim para querer pegar o outro, que essa inteligência judiava dele. Isso não era bom para ele. Judiava muito, muito, muito forte mesmo, né? Vamos embora aí para frente. O pecado de Davi. Quem está pronto aí? O pecado de Davi. Beleza, até aqui, gente? Alguma pergunta, dúvida? Ou não entenderam nada? Quem era Davi? Davi era um homem pobre. Esse já não é que nem Daniel. Davi era pobre. Beleza? Bem pobrezinho. Ninguém dava valor para ele, que nem a Mandinha falou. A única coisa que ele prestava, sabe por que era? Para levar marmita para os grandes. Só para isso. Eles viam ele, certo, aquele toquinho de gente, esse só para trazer comida para nós. Ele devia pastar ovelha também, né? E ele era pastor de ovelha. Um pastor de ovelha significava uma função mais inferior. Ele vai cuidar da ovelha, ele não sabe fazer outra coisa, é impossível que ele não consiga enxergar as ovelhas por aí. Eles, na grande verdade, eu vou falar para vocês, Davi era humilhado, eles humilhavam Davi. Eles não gostavam dele, a família inteira dele não gostava. Pensa, só a coraça, sabe o que é coraça? Sabe, já viu o policial? Aquele negócio dele assim, que é tipo coleta, prova de bala, mais a arma, que eles chamam de pistola, mais aquele cacetete e tal. Essas coisas, assim, para proteção, só aquilo pesava mais ou menos 60 quilos. Só aquilo. Isso, que os guerreiros usavam. E Davi não pesava 60. Como é que ele ia usar aquilo? O homem falou assim, pelo menos você tem que levar alguma coisa para se proteger. Ele falou assim, esses negócios só me atrapalham. Daí ele foi lá no gigante, pegou umas pedras lá, fez um negócio lá, começou a rodar, ele tacou bem na testa do gigante, daí o gigante morreu. Só ele, Tanta explicação. Ainda bem que tem o franja. Mas por que ele matou o gigante com essa pedra? Esse homem disse que dava em torno de 4 metros de altura, né? Pensa. É uma longa história lá atrás, né? Porque não foi a pedra, simplesmente a pedra. Foi pelo poder de Deus. Aí você pode dizer, mas Deus mata as pessoas? Não, Deus não mata. Quem mata é as pessoas que vão no próprio buraco. Dizem que a pessoa cava no próprio buraco. Esse camarada, ele quis atingir o povo de Deus. E foi nisso que aconteceu. Vocês percebem uma coisa, não sei se vocês chegaram a perceber, né? Graças a Deus, não porque os crentes são bons, tá? Mas porque Deus é bom, raramente, existe, mas é raro você ver um crente ser assaltado. É assaltado, não estou falando que não tem. Mas é muito raro um crente fiel assaltar ele. O assaltante olha para ele e dá nojo. O crente verdadeiro, ele se torna ser feio, você sabia disso? É sério. A pessoa que ele é crente, ele é um cristão verdadeiro mesmo, a pessoa olha para ele, só vai olhar se ele é solteiro, aí a moça vai olhar para ele e vai falar, nossa, ele é bonito. Agora, se ele não for, ele não desperta interesse. Se ele é um cristão mesmo. Porque isso já é por Deus. Você não está ali para fazer uma parte da prostituição.
Você está ali para fazer a parte de Deus. E ele desperta. Davi era assim. Era considerado aquele trocinho. Ele era só para carregar a leita, usava essa sondinha para espantar os bichos que viessem pegar as ovelhas. Portanto, quando o profeta falou que ia ungir ele, o pai dele falou, não tem mais nenhum. Está tudo aí, os 7 filhos já. Ah, mas Deus está me falando que tem mais um. Não, ele nem contava com Davi, ele achava que Davi não era ninguém, né? Davi para ele era um Zé Esquerda. Não, tem um, mas aquele não pode, aquele lá é coisa de ovelha lá, aquele não pode ser um ungido. É, mas quer o celular? Quer? Batizar e se entregar a Cristo mesmo, ela vai pensar, meu Deus, será que eu sou feia? Não estou despertando, ninguém está subindo mais para mim. Quando eu passo nas obras, aqueles pedreiros não subiam mais. Não é, é que daí você está protegida pelo Espírito Santo. É diferente isso. Outra coisa. Quando a menina está protegida pelo Espírito Santo, ela não quer mais usar aquela roupa puxada, aquela roupa colada. Então ele já tinha, mas ele quis mais daquela outra do Caio, então ele bolou uma ideia. Já subiu na cabeça, veja. O que ele fez ali? Manchou. Caiu aquela pequena manchinha, na mente dele. E aí o que aconteceu com ele lá? Porque ela era o quê? Ele era casada e ainda assim ordenou que a trouxesse para o palácio. Batseba vai até o palácio. Ele se envolve. Davi a manda de volta para sua casa. Porém, algum tempo depois, ela descobre que está grávida e envia a notícia a Davi. Davi cria uma
manobra para tentar esconder o seu pecado. Manda chamar Urias, perguntar-lhe sobre a guerra e ordena que ele vá para casa, descansar com sua esposa. Desta forma, quando a gravidez fosse descoberta, todos pensariam que Urias era o pai. Aí, veja a ideia dele. Qual que foi a ideia dele aí? O que ele pensou? Então ele já tinha mandado, ele era rei, né? Ele mandava, já tinha mandado buscar aquela mulher bonita para ele, era casado. Ele trouxe e ele dormiu com essa mulher. Aí dormiu com essa mulher, já viu, né? Na época não tinha preservativo, nada, muito menos descomprimido, muito menos pílula do dia seguinte. O que acontece? Ela engravidou. De quem? Do grandão, da visão, do malandrão, né? Engravidou dele. Todo cheio, né? Aí ele teve uma ideia. O marido ia para a guerra, levava meses para voltar. Como que o marido não ia estar na casa e ia chegar em casa e a mulher dizer que estava grávida? Ela ia ter que contar que ela estava grávida do Davi. Se ela contasse que estava grávida do Davi, ia acontecer o quê? Ele ia manchar o nome dele. O reinado dele, ó, ia descer. Então ele bolou essa ideia, daí que ele teve essa pequena ideia e ele pensou, bom, sendo assim, como agora ele vai demorar de novo para voltar para casa, eu vou mandar ele para casa, aí ele descansa, ele dorme com ela, volta, quando ele voltar, vai ficar que o filho é dele. Só que Deus é bom, né? Não tem pecado escondido. Aqui, sabia que na igreja a gente às vezes sabe, as pessoas sabem do pecado do outro, mas a pessoa não envergonha. Ele deixa, que a fruta podre cai sozinha do pé, gente. Eu vou falar isso para vocês. Nunca se preocupe com uma fruta que está no pé que está podre. Deixem ela lá. Se vocês pegarem, vão se machucar. Cuidem das maduras. Tem lá uma laranja que todo mundo conhece, a laranja madurinha. Pega aquela laranjinha madurinha, tire e se alimente com ela. A verde, só cuide. Sabe? Só cuide. Quem que é a verde? Hoje. Seria o crente que está chegando na igreja. Então não magoe esse crente que está chegando na igreja. Esse amiguinho, esse colega que está chegando, cuide dele. Cuide. Não fique magoando ele, fazendo nada. Aquele madurão já está pronto lá, aquele lá já não tem mais que fazer com ele, está maduro, já está bom. Agora o podre, nunca mexa com o podre. O crente, aquela pessoa, gente, que fala mal de você e você não deve, que te acusa você e você não deve, que fala que você negou conta, que você fez isso, que você fez aquilo, nunca vá procurar se defender. Não vá, como dizem por aí, como é que é, John? A gente vai lá tirar satisfação, né? Tirar limpo. Tirar limpo. Né, John? Se aqui, ó, se o Dudu falou mal de você, aí eu vou lá e digo, ó, John, ó, o Dudu falou mal de você. Não tire satisfação nenhuma, apenas você pode dizer para mim, Jurandir, assim como você veio me trazer essa fofoca, faz favor e leva para ele de novo e diz para ele que eu estou orando por ele. Se mata ele no ninho. Isso que você tem que fazer. Mas aí o que Davizão fez aí, na boa ideia dele? Manda Urias para casa. Urias era o nome do marido da Betseba, tá? Era o marido dela. Ele para casa, ele foi, ele fala, puxa, mas não é justo, meus amigos, tudo lá guerrando, se matando. E eu ir dormir com a minha mulher, não. Morta. E ficou meses para a guerra de novo. Aí Davi bola outro plano, né, Daiane? Qual que é o próximo plano que Davi bola aí? No entanto, Urias não obedeceu. Achou que aquele ato seria uma deslealdade com todos os seus companheiros que estavam na guerra e dormiu na rua. Diante da frustração dos seus planos de engano, Davi fez um bilhete para o comandante Joabe, ordenando uma emboscada para matar Urias. Urias morreu logo após os dias de luto. Davi cansou-se com Bate-seba e continuou a sua rotina como se não houvesse nada de errado. Aí o que ele fez aí? Assim, porque ele mandou matar, então foi ele que matou. Não foi outro. Além do Urias ser amigo dele, homem de confiança dele. Sabe quem seriam essas pessoas? Vocês sabem o que é atirador de elite? Sabe aqueles policiais assim, que são os mais perigosos? Aqueles que se metiram e põem o braço para fora da caminhonetona da Rony? Aqueles que têm chamado poder de fogo, que se eles matar uma pessoa ali, que seja bandido, né? Não qualquer um. Não dá nada para eles. Esses homens aqui de Davi eram assim. Isso daqui eram os homens de frente dele. Era a comissão que ele largava lá e não se preocupava. Os caras eram bons.
E ele pegou justamente a mulher desse homem bom, que ele gostava tanto, né? Mas o pecado dominou, e aí ele bolou essa outra ideia agora. Mas eu não vou matar, então faz o seguinte, vamos fazer de conta que ele morreu na guerra. Mas a hora que os caras cercar ele, os inimigos cercar, vocês recuem, deixem ele sozinho lá. Às vezes não acontece isso no colégio, não. Esse dia a minha contou pra mim que aconteceu uma dessa. Diz que as meninas surraram lá um piá lá que ela não gostava. Diz que todos os outros recuaram assim e deixaram o coitado do piá apanhando sozinho no colégio. Nesse balde aqui. Balde, né? O nome escrito assim. Lá perto do Guarda-Luz. É, imagina. Não é, hoje em dia as coisas não só mudam de nome. Poderia ajudar o menino? Não, não ajudaram nada. Deixaram lá que ele apanhasse porque diz que devia uma pedra para ele. Não sei que pedra é essa, né? Eu acho que ele certo era uma pedra de brincadeira. No final, não sei que pedra que é. Mas o pecado dele, gente, não deu certo dele esconder. Por quê? A barriga veio vindo, e veio vindo, e veio vindo, e o filho veio a nascer. Aí para frente, revisando aí, ó, tem um espaço aí na revista de vocês, tem aí Eduardo na tua também, tem um espaço aí, depois dessa parte que tu leu aí, revisando. Em sua opinião, o que foi mais reprovável na postura do rei Davi? Nessa aqui. Aí vai ter que escrever aqui, tá? Aí também vai ter que escrever daí. O que foi mais reprovável? O que vocês acham? O que aconteceu ali? Essa resposta é pessoal, tá? Vocês têm alguma opinião aí? É assim que está aí escrito para vocês? Em sua opinião, o que foi mais reprovável na postura do rei Davi? O que vocês acham que ele cometeu de mais grave assim? É para escrever? É, mas pode ver agora já. O que você acha que foi grave que ele escreveu ali? O que vocês acham que foi? Alguém tem uma ideia? O quê? Como é que é? O que você acha aí, Manu? O quê? O mais reprovável na ideia que Davi fez ali? Olha, deixasse, né? Que ele falasse a verdade, É, o problema dele ali é que a verdade ia derrubar o reinado dele, né? Ué, mas aí ele ia falando, né? Por isso que ele foi castigado por Deus. Porque ele não falou a verdade, ele escondeu a verdade e além de esconder, ainda montou estratégia para matar o próprio amigo para ficar com a mulher do cara. Sendo que ele já tinha um monte de mulher. Ele já tinha outras e outras e outras mulheres a mais ainda. Isso foi o pior para ele. Mas aí Deus vem lá e pega Davi, gente. Deus não deixa assim não. Vamos ver aí, Dudu, o que Deus faz com Davi daí? Na próxima. A chamada A chamada do arrependimento. do arrependimento, isso aí. Algum tempo depois, quando a criança já havia nascido, Deus enviou uma mensagem pessoal a Davi, por meio do profeta. Conta uma breve história fictícia a fim de testar o seu senso de justiça. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com o Davi. Natan foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Era um rico e o outro era um pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ele cresceu na sua casa junto com os filhos dele, e ele a alimentava com a sua própria comida e deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais. Aí, segura o dedinho em cima. Quem fez aquele, vocês fizeram aquele exame aqui, a gente fez aquele teste de dons, né? É, não sei qual que é o nome. Quem teve o dom de piedade aí? Eu tô Tem falando. aqui ou não?
Ninguém teve o dom da misericórdia? Não sei, eu aqui? te falei. Ninguém teve? Você teve? Qual que foi o teu, Manu? Ô, Jurandir, qual que foi o meu? Não sei, com você não. Lembra que você falou? Eu não lembro mais do qual. Sei que É tinha- profecia, não é? Não Não, tem é? a profecia e serviço, os dois. Aqui ele entra o quê? Aqui ele entra a gente explicando para ele. Ou seja, com você? Tem que procurar. Ah, tá com teu pai. Seu pai levou aquele dia. Levou o teu e a tua mãe. Porque eu deu bom. Eu dei encontro, vai levar. Gente, ele explica aqui. Pensa vocês, quem tem um animalzinho aqui na sua casa? Olha o que ele explicou. Você tem um animalzinho de estimação? Você pega no colo aquele animalzinho? Tá, agora vamos lá. Agora imagine na sua cabeça. Pensa naquele animalzinho que você tem, tá? Pensou? Agora pensa. O cara chegar lá e degolar o teu animalzinho. Ou caiu uma madeira em cima O que você dele. acha que ia acontecer? Não, uma pessoa matando, não um acidente. Uma pessoa vai lá, pega seu animalzinho de estimação, como disse aqui na lição, que ele pegava a ovelhinha até no colo. O que você fazia com essa pessoa? O que você fazia? Como é que é o nome do teu cachorro, Amanda? Eu ia orar pra Deus. Olha, o nome do cachorro dela é Top, gente. Como? Pensa, o que você fazia se alguém chegasse lá e matasse o sobretudo e servisse para os outros comer e começasse a se alimentar? Ah, daí. Eu ia pro joelho. Daí ia se alimentar dos meus dois. E Davi, sabe quem era? Além de tudo isso, ainda Davi era o cara que julgava as pessoas. Quando ele falou isso da ovelhinha, Davi se levantou e deu, imagina um grito, pois era louco de ruim, matador, né? Onde está esse cara que eu vou matar ele agora? E aí, como é que é para frente aí? Para preparar uma refeição para os visitantes. Fez isso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu Seus hóspedes. hóspede. Matou a ovelhinha, então, e preparou para os seus visitantes, para os seus colegas que estavam na casa, né? Animalzinho, que ele pegava no colo, que o outro brincava, sorria. Então, por isso ele se irritou-se. E aí, Davi, indignado com a justiça, grita seu veredicto real da postor. Este homem é digno de morte. Natan, na autoridade de Deus, disse: Davi, este homem é você. aí. E aí, o que você fazia? Quando você falava assim, quando você mesmo fala, olha como é que é o pecado. Ele achou que ele tinha escondido o pecado de Deus, né? Tomou a mulher, que o homem só tinha uma mulher, só uma. E ele tinha uma galerinha de mulher. Foi lá e pegou a do cara. E ainda quis dar uma de importante. Ele achou, eu escondi o pecado do exército, escondi o pecado do povo, escondi de Urias porque já morreu, escondi de Deus também. Ele não lembrou que Deus estava em todo lugar. Se Deus é uma espécie, vamos dizer, de vento, de água, como que você vai se esconder de um vento? Você se esconde de um vento? Aonde você vai estar o vento? Aonde você vai estar o ar? Se não tiver, você morre, né? Então não tem como se esconder da presença de Deus. Aonde for, Deus vai estar. E na cabeça dele, cheio de malandragem, né? Pronto, eu me escondi. Então esse pecado não. Então quem é esse cara? Vou pegar agora mesmo e já está dada a sentença dele, vai morrer. E aí Natan fala o que para ele? Esse cara é você, bonitão. E daí? Davi indignado com a justiça. Onde eu estava? Até me perdi. Pode seguir, segue aí, né? Você já chega lá. Contra o suposto agressor, este homem é digno de morte. Na tua autoridade de Deus, diz Davi, este homem é você. Confrontado ou conta o seu pecado, imediatamente o rei se quebranta diante do Senhor e confessa o seu pecado. O arrependimento de Davi é sincero e Deus sabe muito bem, por isso Deus lhe perdoa, mas não isenta de nenhuma consequência. Aí, o que é consequência? O que é consequência, Manela? O que é consequência?
Veja que Davi pecou, fez bravura, beleza? Fez tudo, um monte de coisa. Mas ele se arrependeu de fé mesmo, Deus perdoou. Mas a consequência continua. O que é uma consequência? Consequência do pecado que ele fez. Consequência do pecado, por exemplo. O que é a consequência do pecado? O que ele fez antes. Que ele fez antes. Ele vê a consequência São as dele. coisas ruins que vai acontecer na vida dele. Do passado que ele fez, né? Pode. E o salário, fala o salário do pecado é a morte. Mesma coisa. Se ele continua nesse pecado, provavelmente Mas se eu pecar, eu morro? o salário do pecado é a morte. Se você permanecer no pecado, você morre. Se você permanecer. Lembra que a gente pingou a gotinha. Se aquela gotinha ficar e você não pedir para o Espírito Santo te purificar, aí a pessoa morre e vai para o inferno sim. Agora, se ele se arrepender, só que não dá para esperar na última hora, pensar, quando eu tiver, morro, agora eu me arrependo do meu pecado. Me salva. Às vezes não dá tempo, né? E às vezes também Deus não vai aceitar desse Ou às vezes morrem dormindo. Porque o pecado, sabe qual que é o problema de Davi? Davi ele não andava repetindo os pecados, bem claro isso. Ele não ficava repetindo o pecado. Então, qual que é o problema nosso hoje? A gente pensa, eu vou pecar e me arrepender. Pecar e me arrepender, pecar e me arrepender. Daqui a pouquinho você vai lá e peca, e não dá tempo nenhum também. Que tal que a gente, na hora que a gente está cometendo o ato do pecado, morre, Não dá tempo. dá um infarto. A única coisa que no infarto vai ter, gente, é grito de dor. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que vocês sejam ainda pequenos, não pense não que tem gente que mora sem sentir dor. Tava com o rosto tão lindo. Não é. Quando a pessoa morre, fica com o rosto lindo, é a maquiagem que faz. Formol nele. Ninguém morre sem dor. Nem o próprio Cristo não morreu sem dor. Então morrer dói. Então o negócio nosso é não morrer. Vamos crer em Deus para nós ser arrebatados, né? Para não passar por esse momento. Mas e se ele morre assim, tipo... Vai sofrer dor, Aí arrebenta tudo por dentro. Quando você morre assim com essa falta de ar, arrebenta tudo. E se morrer dormindo? Como se morrer dormindo? Tipo, você tá, tipo, dormindo, aí alguém vai lá e te dá um tiro. Morre. Não, Morre tudo. Mas aí não dói. Como não dói? Tudo Você dói. vai acordar. Só que a dor é tão forte que ela transforma. Mas se não tem tempo de acordar. Não dá tempo. Mas não, né? Todo mundo, imagina, vai acordar com um tiro. Vai morrer do mesmo jeito. Pode ser um tirão lá. Que vai com o tirão. Vamos lá. Não, mas assim, te dá um tiro você dormindo, morreu? Se você estiver dormindo, É. Assim, é tipo, naquele filme pesado, chega o cara assim, chega e explode e toca o Não dá mesmo. tempo, ela tem que... tá. É, não dá tempo Bora. você, tipo, Bora pra essa morreu. parte. Vamos dizer então. Então tá certo. Vamos dizer assim. Se você estiver dormindo, Eu quero morrer dormindo. você morrer dormindo, aí que eu digo, como que vai se arrepender do pecado? Não, mas você já viu, tipo, se eu orei assim, da verdade, você vai dormir. Daí você não vai morrer com um tiro na cabeça assim dormindo, não. Tipo, se Daí é começar... diferente. Daí você Se vai... se vai de casa e eu tô aqui sendo pesado lá em... Não, aí você vai ter uma morte digna. Mas não vai ser desse jeito. Deus não vai deixar você morrer. Sufocado. Vai morrer sim. Mas com uma morte digna. E se alguém morrer que nem um comendador com um tiro nas costas? Se ele tiver em Cristo, Foi bem legal. se ele tiver em Cristo, Não ele é fechar. salvo. Agora, se ele não tiver em Cristo, ele não é salvo. Entendi. E se, tipo, alguém colocar veneno na copa, não dói veneno? Dói, eu acho que dói. Em algum lugar ele vai atingir. Ele tem que matar. É o seguinte, a morte tem que matar algum lugar do corpo. O que você fez, Luca? Algum lugar vai matar. O que é que vai matar nesse caso? Vai trancar a insuficiência, que você não vai conseguir respirar. Vai trancar as veias artérias, vai envenenar as veias. Você vai ficar com o corpo todo envenenado. O corpo tem que matar. Não é o espírito que vai. Você não percebe que às vezes assim, a pessoa fica com aquele cansaço, vou fazer, não vou fazer, não vou. Quando é dúvida que você tiver, nunca faça cair as coisas na vida. Se você estivesse fazendo alguma coisa na dúvida, pode saber que não era o que você fazer. É pecado. E agora? Vou, não vou. Vocês viram o que aconteceu ali com a Gabi agora? A Gabi, ela sabia que não era para ela ir embora. Eu falei bem claro, não. Eu estou dizendo para você, não. Ela fez uma escolha, né? Foi. Entre coreografia e ficar com o estudo. Adianta vir aqui e tá dançando sem saber o que tá dançando?
Você acha que isso vai para frente? Não vai. Por que ela não ficou aqui, ela foi lá pra cá, Thiago? Não quis ficar aqui no escuro. Porque tá junto com a Aline, daí são coleguinhas. Gente, é assim, ó, se você estiver limpo, tá? Se limpe. Se limpe, se limpe, se limpe. Agora cuidado para não andar com sujo, porque daí você vai se sujar. E aí é pior, depois para se limpar, é bem difícil. Então, tá limpinha? Cuide-se, ande limpo. Ande na reta. E não vá nessas loucuras não de vou fazer agora, vou fazer isso. Não. A gente não consegue fazer 2, 3 coisas. Como é que você vai conseguir no mesmo dia fazer cantinho, fazer o estudo bíblico, fazer coreografia, ensaiar? Não dá. Não dá. De jeito nenhum. Mas hoje que nós fizemos. Eu fiquei dormindo. Tchau. Deu muita coisa, né? Mas ó, só acordar bem cedinho assim, ó. Daí já deixar a massa pronta já, de madrugada. Daí, vai acordar cedinho assim, coloca pra fritar. Eu vi na internet que tava Daí faz aquele negócio lá que você falou, daí pro ensaio, e é nóis. Aí dá, mas a menina não aguentou, a Gabi não aguentou e foi embora. É? Ela queria que eu dissesse que sim, né? Ela queria que eu dissesse assim que era para ela ir e tal. E não, eu não vou dizer que não. Se eu falar isso, eu tô me acovardando diante de Deus. Se essa menina sai aí, nós estamos falando de morte, né? Se essa menina sai e morre, para onde que vai o peso? Vai tudo para cima de mim. Por que você deixou ela aí? Então, eu não deixei, a Dai estava junto, a Dai viu, eu falei, não, eu digo para você que não, mas você é livre. Você faz... E quem morre em acidente de carro? Tipo, morreu. Se tiver com Cristo, não importa como morrer. Não, mas eu tô falando de dor. Ô, vai estourar a guerra, você viu no Brasil? Não, vai dar a dor, todo mundo vai passar. Só que tem uns que trespassaram que não dá tempo de falar. Eu vou sair pra guerra. Termina aí pra nós então. Você tá lá no 12:10. Cadê? Aqui, ó. Segue aí, daí pra frente. Aí pegou-se, mas um homem segundo o coração de Deus. Demonstrou sensibilidade espiritual ao ouvir a voz do Senhor através do profeta. Não negou o seu pecado. E por isso foi alvo da graça de Deus. Para ele que sua humanidade e quebrantamento, ele orou e o seu clamor é reconhecido. Não é pra gravar ainda, já gravei. Gente, Davi pecou, é verdade. Mas e quem não peca? E quem não peca? Pode erguer a mão quem não pecou. Quem não peca? Quem não peca? Só Deus. Nós, ser humano aqui, sinto muito, mas nós somos pecadores. E nós não somos salvos. Nós não somos salvos para ficar... Jurandir, você peca? E muito ainda. Sério? É em sério. O quê? Todos nós somos Isso é pecadores. Será que a Amanda Assunção peca? Todo mundo peca. Mas a Amanda Assunção é muito santinha. Nossa, Sabe se tivesse uma pessoa aqui... Gabi, me responde uma coisa. Oi. Se tivesse uma pessoa Tamo aqui, aqui, ó. nessa terra, que ele não pecasse, para que Deus ia deixar ele se contaminando desse chão pecador? Virar santo aí. Não. Jesus fazia o quê? Fazia igual fez lá, com aqueles profetas. Simplesmente arrebatava. E o João de Irmã, O aquela Elias. menininha que faleceu, lembra aquela menininha lá, aquela, acho que é parente daquela Gabi, né? Porque ela não tinha, a Isabela não tinha, acho que, pecado, né? Porque Tá, ela- aí entra o que eu falo. É outra coisa, Não sei né? se já disse ela. Mas ela não tinha pecado e morreu com dor. Aí entra uma coisa, gente, que o catolicismo fala que não é verdade. O catolicismo fala pecado mortal e não mortal. Esse é um pecado não consumado. É, não deu tempo. Não é tipo assim, ela é pecado porque ela nasceu de uma mulher com pecado, É? tá? Então ela já tem seus pecadinhos. Porque ela é astuta, a criança é astuta. Mas e por que a criança daí paga, que a mãe fez pecado, a criança tem que pagar daí? Ah, ei, agora você matou aqui, ó. É? O que eu te perguntei pra você? A consequência? Consequência do pecado. É? Isso é uma Mas não tristeza. deveria a criança daí pagar pelo que a mãe e o pai faz, né? Mas ainda sai mais leve, porque se Deus fosse cobrar, se eu... Mas não seria fácil, não seria mais fácil Deus matar a mãe dela? Deus não mata ninguém. Levar a mãe dela. Seria, tipo, Deus não pode, porque Deus deixa a Agora, gente até o último eu vi o ponto lado para mal você se dela. arrepender. Aí o que acontece? Se eu sou esse filho, que eu nasci, vamos dizer, eu nasci lá. Eu não sou, não. Eu sou melhor. Conta lá na esquina, né? Só não era um travesti, mas estava fazendo conta. E eu nasci daquele pecado.
ok? Eu não sou condenado por esse pecado. Não é uma condena que vai vir sobre mim. Mas eu nasci daquela consequência. É um caminho, digamos assim, que é como uma pessoa chegar, por culpa de alguém, a pessoa chegar e largar a pessoa que é assim, ó. Não comparando a coisa para vocês viram essas pessoas cruel, que pegam os cachorrinhos e levam no carro, e daí ali na frente ele solta o cachorro e ó. Vai embora. É mais ou menos ali. Ali o cachorrinho tem culpa? Não tem. Ai, que dó, eu assisti essa semana. Mas o que ele fica? Ele fica desnorteado, coitadinho, vai pra lá, vai pra cá. Assim é o filho. Só que daí no caso da Isabel, é Isabel, Isabelle, né? A Isabelinha, ela tinha um pecadinho, mas o pecado dela, pecadinho, pecado é pecado. Só que o pecado dela não era pecado consumado. Nós vamos lá e fazemos o pecado. Nós vamos lá, nós somos tão ferozes que nós vamos lá e cometemos. Porque sabemos que é errado, mas cometemos. E ainda mais, já pensou que é você que dirige uma fechada no trânsito? Meu Deus. Gente, quanto pecado que a gente faz? A gente não fala, seu filho da pi. A gente fala. Tomara que você é uma fechada. A mãe não fala tanto assim. Só pi. Só penso, mas. É porque você faz pi. Minha mãe falou muito de Eu não tava brava ali. Não, mas não é que a minha mãe não falou, filha da... Não, ela só fala, tipo... Não sei. A minha mãe fala, você falou. Então isso é consequência. No caso dele, ele pegou mais pra frente aí, não dá tempo nessa lição. Aí essa consequência dele ter cometido esse erro, os filhos dele se revoltaram contra ele teve que guerrear contra filho. O outro filho dele estrupou a própria irmã dele. Então foi uma longa amizade de coisas que ele foi pagando. Teve que fugir. Daí ele morreu, quando ele morreu gritando de dor nos ossos. Diz que os ossos dele parecia que tinham se sortado do Quem que morreu? Davi. Parecia que os ossos dele tinham sortado a coraça do corpo dele, mas só que ele morreu firme lá, clamando a Deus. Ele não foi uma hora que ficou meio doente. Tá falando isso, deixa eu me lembrar do negócio, já que você está falando assim. Essa menininha foi até estranho, porque vários pastores tinham orado. Várias pessoas tinham orado, tinham falado que a menininha ia melhorar. De repente, dentro da semana, ela piorou. Todo mundo ficou, meu Deus, mas Deus falou comigo, Deus falou. Mas sabe o que a mãe dela tinha feito? A mãe dela tinha ido lá na tal de Ortigueira e tinha feito trouxe uma tal de garrafada de uns feiticeiros, uns diabólicos, e deu para a coitadinha tomar. Aí entra, ela ainda era salva, é salva. Aquela criança foi salva. Mas, se aquela criança tivesse se salvado, para quem que tinha sido a glória? Por Satanás. Eles iam dizer que é garrafada. Ia ser a glória para o diabo. Então acho que Deus falou, não, o que é meu, é meu. Recolher. Já que está nesse vai, não vai, todo mundo clamando, então Deus pegou, recolheu a criança, porque a glória foi para o diabo. Gente, foi triste o dia que nós chegamos lá para ver aquela criança. Meu Deus do céu. A tia da recém-morrida foi terrível. A curiosidade dela, que você quem vai fazer? Eu ia Então, rapidinho lá. Quem quer a revista? Quer pegar a minha? Tem. Então, vamos lá. Gente, essa curiosidade que tem aqui na revista de vocês aí, ó, saibam que elas são as coisas que isso vai pro Facebook. E é bom que vocês leiam e estudem para vocês saberem. Pode começar. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo, eu vim te ajudar na sua pesquisa sobre Davi. Você já descobriu alguma coisa interessante? Descobri sim. Você sabia que o exército de Davi era maior e mais preparado que o de Saul? É mesmo? Sim. Enquanto Davi fugia de Saul, cerca de 600 homens se juntaram a ele. Desses 30 homens faziam parte de uma tropa de elite. Eles eram chamados de os valentes de Davi. Urias era ateu e fazia parte deste grupo de valentes. Então, quando ele se tornou rei, este homem era os oficiais de seu exército? Isso mesmo. Gente, a história é essa.
Se você entendeu essa história, você entendeu. Se você não entendeu, você não entendeu. Não vamos para Gente, é isso que tem aqui para nós falar. É muito rápido, o tempo é curto demais. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês gostam do estudo, se vocês gostaram do estudo, estejam vindo e estejam convidando mais gente para mim, estejam trazendo um colega, um amigo, uma amiga, independente da idade, novo, velho, né? Pode ser a idade da tia Leila, não tem problema. Pode ser da idade da Leila. Pode estar convidando mais gente. Pode ser o igual eu. Tá? Pode ser nossa idade. Vocês entenderam bem a história aqui? Ficou alguma dúvida? Ficou dúvida aí? Entendeu tudinho? Jonathan, algum comentário da história de Davi? Lembra o nome da mulher dele? O marido dela, qual que era? O nome do marido? Urias. Olha aí, tá ficando alguma coisa por aqui, velho. Agora eu pego vocês. Davi era da onde? Qual cidade? Jerusalém. Belém. Jerusalém. Belém. Pô, tá ficando boa coisa por aqui, né? Vocês estão lembrando? Será que vocês estudaram ou vocês estão chutando? Eu tô chutando, porque eu ia... Quantos irmãos Davi tinha? Era boa mesmo, hein? O que mais? Qual outro caiu rapidamente para lembrar? O quê? Qual outro que vai lembrar? Ah! Aguenta aí. Quantos anos Davi levou para assumir o trono? Quantos quê? Quantos anos? Não, para assumir. Quantos anos Davi levou para assumir o trono? Sem ler, Bruna. Não, para assumir, só para assumir. Para assumir o trono. Desde o tempo que ele matou o gigante, desde o tempo do casamento e tal. 7 anos ele levou, tá? Não foi assim. Ele não chegou lá, matou o Golias e tal e foi pro trono. Ele levou 7 anos. É bom lembrar disso. Amém?